1 Coríntios 15, 1 a 4, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Você pode se assentar. Quem aqui já ouviu falar sobre os doodles do Google? Já ouviu falar? Doodles do Google. O Google é aquela ferramenta, o buscador, uma alma, já ouviu falar. Mas eu tenho certeza que você que acessa a internet e usa o Google como ferramenta de busca, você já viu um doodle na sua vida. O que é o doodle? O doodle são aquelas imagens, é o logo da empresa Google, que aparece no buscador, que a maioria de nós usa no computador e hoje em dia no celular, em que eles trocam um pouco do formato do logo da Google por um desenho em alusão a algo comemorativo. Dia da Independência, eleições, virada de ano e por aí vai. Na maioria das vezes, eu estava pesquisando hoje à tarde, né, e os doodles mais recentes, eles têm um viés muito progressista, demais da conta. Se eu fosse falar aqui de cada um que eu vi, eu fui ver cada um, muito viés progressista. E o que acontece? Existem cristãos que têm reclamado, isso sai em notícias de jornais, portais especialmente cristãos, reclamando que a Google, o buscador Google, no dia como hoje, em que muitos no cristianismo celebram como sendo a Páscoa cristã, que não aparece lá no buscador Google nenhuma imagem em alusão ou à Páscoa cristã ou à ressurreição de Jesus Cristo. Se você usou o buscador hoje, você viu que não tinha nada, estava puro lá. E isso sempre foi assim, com exceção do ano 2000, em que no dia de Páscoa eles colocaram na letra O, se eu não me engano, 2 ovos de Páscoa. E tem gente que fica, vocês são progressistas, seus esquerdistas, são isso, vocês não respeitam a nossa fé. Irmãos, será que você e eu deveríamos ficar chateados porque as grandes empresas de tecnologia não estão nem aí para o nosso Senhor Jesus? Não deveríamos nos gastar nisso, de cristãos, sermos esses cristãos que reclamam dessa ausência de menções comemorativas chamada Páscoa cristã. E eu vou além disso. No domingo, vindo para cá, eu conversava em família com as minhas meninas sobre a questão da Páscoa, minha visão a respeito, do dia, como estávamos conversando. E durante a semana, um servo de Deus que eu respeito muito, tenho grande amor, grande consideração por ele escreveu um texto que eu concordei em gênero, número, grau, e ele escreveu um trecho, vou tirar aqui, ele escreveu o seguinte: sendo Cristo a nossa Páscoa, e isso nós vemos, abertura do culto da manhã, 1 Coríntios 5, 7, por que ainda se prender a datas comemorativas, sendo judaicas ou católicas? Por quê? Porque ele faz uma menção nesse texto da diferença da data da celebração da Páscoa judaica para a celebração da Páscoa cristã, que na verdade é a Páscoa instituída pelo catolicismo, a celebração na data. E ele fazia essa pergunta, e eu me faço essa pergunta: sendo Cristo a minha Páscoa, por que ainda eu me prender
a uma data comemorativa, sendo ela de que religião for. Me pergunto isso. E aí, irmãos, preciso que você compreenda muito bem isso que eu vou falar. Não é preciso nós celebrarmos uma data para que Jesus tenha sofrido por nós e ressuscitado. Você e eu não precisamos de um dia para, com todo o fôlego da nossa vida, nós jubilarmos ao Senhor. Você e eu não precisamos de um domingo para que isso seja motivo de grande alegria na nossa vida. Porque, irmãos, você e eu precisamos celebrar a ressurreição de Cristo todos os dias. Existe um costume de muitos que celebram de forma mais pujante, digamos assim. Você tem lá as cantatas, você tem os musicais e aquilo outro. E vindo de lugares que faziam isso, eu não vi essa disposição toda para ofertar ao Senhor o perfeito louvor que Ele é digno nos demais dias. Essa verdade a gente precisa entender. Por quê? Jesus venceu a morte para alguns aspectos que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Primeiro deles, abra Romanos capítulo 14. Jesus venceu a morte para ser nosso Senhor. Romanos capítulo 14, versos 5 a 9. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Ou seja, tem gente que celebra datas, tem gente que não celebra, tá? É isso que Paulo está falando. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Quer celebrar um dia? Celebre. Não quer? Não celebre. Não tem problema nenhum quanto a isso. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, quem celebra faz porque quer entregar seu tudo para o Senhor. Aí continuando o versículo. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Porque ele não celebra no dia, ele celebra todos os dias. O que come, para o Senhor come. Porque, aliás, esse irmão que escreveu esse texto que eu li trecho dele, ele colocou esses versículos ali também, ao final do texto dele. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se atente agora, porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver. Para quê, irmãos? Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Se você e eu hoje celebramos que Cristo ressuscitou, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, porque Jesus ressuscitou para ser o seu Senhor, para ser o seu rei, para ser o meu rei, para governar o seu coração, para governar a sua vida, para te guiar até a eternidade. Se Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou, se Jesus vive está para sempre e Ele está, porque Isaías 53, como nós vimos pela manhã, havia a profecia de que Deus prolongaria os seus dias. Vivo Ele está. Se Ele vivo está, Ele precisa ser o nosso Senhor, igreja. Nós precisamos ser servos de Jesus Cristo. Servos. Servo não tem vontade. Servo obedece. Jesus, Ele morreu, ressurgiu, tornou a viver para ser Senhor, tanto daqueles que já morreram, como daqueles que, assim como nós, estamos vivos. Jesus venceu a morte para mostrar a urgência
do arrependimento. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Só você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia. Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Por que Deus usou Paulo para dizer que ele ordena a cada ser humano em toda a terra que se arrependa? Por quê, irmãos? Por que será? O texto diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Jesus venceu a morte para você e eu termos a urgência do arrependimento dos nossos pecados. Para que você e eu olhemos para aquilo que tem ofendido a santidade de Deus e nós nos lembremos que esse mesmo que ressuscitou voltará como justo juiz. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Esse é o decreto de Deus. Arrependa-se. Aquilo que na nossa vida, a nossa caminhada, ela tem muitas vezes trilhado por situações que nós sabemos, irmãos. Deus fala com a gente quando a gente está pecando. Você sabe disso. O Espírito Santo habita em você, assim eu creio. Então o Espírito Santo te alerta. Então se nós compreendemos que temos errado em algumas situações diante de Deus, o que nós precisamos fazer? Com isso aqui em mente, irmãos, nós seremos julgados pelo Senhor Jesus, esse mesmo que ressuscitou. Você e eu não podemos nos acostumar com a prática do pecado. Ah, mas e quando eu tropeçar? Quando você tropeçar, arrependa-se e busque no Senhor abandonar aquele pecado. É simples assim, irmãos. O que nós não podemos fazer é deixar para lá. O que nós não podemos fazer é estarmos nesse ambiente da caminhada cristã, mas, na verdade, nós não estarmos no caminho que é o Senhor Jesus. Amém? Jesus venceu a morte para nós sermos justificados pela fé. No bom português, para o boleto ser pago. Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25. Jesus venceu a morte para sermos justificados pela fé. Diz assim a palavra de Deus. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus como Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por que Jesus ressuscitou? Como prova de que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita no sacrifício de Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Foi para isso que Jesus ressuscitou, como prova de que quando você se arrepende pela fé em Jesus, você de fato, o seu pecado é perdoado por Deus, o meu pecado é perdoado por Deus. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Por isso que Jesus venceu a morte. Para que a cédula de dívida que era contra mim e contra você, para que a nossa ficha criminal contra Deus, ela fosse plenamente quitada, resolvida em Cristo Jesus, pela fé nele, porque Jesus ressuscitou, nós estamos quites com Deus. Todo o despejar da ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Naquela cruz, os nossos pecados estavam sobre Jesus e mais do que isso, Jesus foi feito pecado no nosso lugar. A maldição que era minha e sua estava sobre Jesus, que naquele momento foi feito maldito. Naquela hora em que ele estava sendo punido por minha e por sua culpa,
o Pai o abandonou. E era por isso que Jesus, no jardim de Getsemane, estava tão aflito, suando gotas de sangue, porque ele perderia por um momento a comunhão eterna com o Pai, para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Ele. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Foi para isso que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte também para nós conhecermos a grandiosidade do poder que age em nós. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versos 16 a 20. Efésios, capítulo 1, 16 a 20. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, daquilo que nós receberemos na eternidade, da vida eterna. E agora, versículo 19, e qual a sobreexcelente, é algo assim estrondoso, é uma medida, em linguajar crentez, recalcada, sacudida e transbordante, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Irmãos, que poder foi esse que ressuscitou a Jesus? Não é escola bíblica não, mas fica à vontade para responder. Que poder foi esse que ressuscitou a Jesus? O poder do Espírito Santo. Jesus ressuscitou para você e eu compreendermos o poder do Espírito Santo agindo dentro de nós. É o poder de Deus, o poder do seu Espírito, transformando a minha e a sua vida, nos fazendo mais parecidos com Jesus, nos conduzindo, nos capacitando, nos enchendo, derramando do seu poder, nos avivando, nos renovando, nos levantando e nos guiando até a eternidade. Jesus venceu a morte para você e eu compreendermos o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. É para isso que ele ressuscitou. Glória a Deus. Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, se você e eu celebramos a Jesus, a ressurreição de Jesus, de que Ele vivo está para sempre, de que em breve encontraremos com Ele, irmãos, nós não podemos nos esquecer desse poder agindo dentro de nós, nos capacitando a fechar a porta da cara da tentação, a nos levantar quando nós estamos desanimados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos preocupados, a nos dar direção quando nós não encontramos saída. É esse poder, a nos aquecer quando nós estamos frios. É esse poder, o poder do Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida. E qual a sobreexcelente, é uma medida assim, irmãos, transbordante, não é pouquinha coisa não, do seu poder sobre nós, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. A mesma medida do poder que Deus usou para ressuscitar Jesus pelo Espírito Santo segundo a mesma operação da força do poder agindo dentro da nossa vida, irmãos. É por isso, irmãos, voltando para 1 Coríntios, capítulo 15. Qual é o contexto daqui do capítulo? Essa era uma igreja formada por judeus e gentios, gregos convertidos a Cristo. E o que acontecia? Os gregos, eles não criam na ressurreição, porque a ressurreição para eles era algo assim inútil, porque para eles toda a matéria era má. Se a matéria era má, para que eu vou ressuscitar num corpo mau? Não tinha lógica para eles. Então eles rejeitavam a ressurreição. E parte dos judeus cria na ressurreição de forma que cada átomo do corpo ressuscitaria da mesma forma como morreu. Então, se eu ressuscitei doente por alguma enfermidade, para que eu vou ressuscitar com as mesmas células adoecidas? Não faz sentido. Então, Paulo escreve esse capítulo aqui de 1 Coríntios para uma igreja formada por judeus e por gentios convertidos a Cristo, para que eles pudessem entender sobre a ressurreição. Paulo, então, corrige isso, atestando a autenticidade da ressurreição em corpos transformados. A ressurreição é verdade, mas não é no mesmo corpo, tanto que ele aborda isso aqui no capítulo, mas em corpos transformados. A ressurreição de Cristo é a base da fé cristã, versículo 12 a 26. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a base da nossa fé, da conversão, da caminhada de vida até o retorno de Cristo e a eternidade, a base é que Cristo ressuscitou. Então, sim, nós devemos celebrar que Cristo está vivo todos os dias. Isso era algo amplamente testemunhado naquela época, irmãos. Existem dados históricos que confirmam isso, de como existiram centenas de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E aqui Paulo faz a menção de algumas coisas, a partir do verso 5. E que foi visto por Cefas, Pedrão,
e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Tinha muita testemunha de que Cristo está vivo, irmãos. Muita gente. Então, é algo que não dá para contestar. Registros extrabíblicos confirmam isso. Para nós, basta a Bíblia e acabou, mas para o mundo, registros históricos confirmam isso. Só que Paulo, lembra de 1 Coríntios? Que Paulo ele acabava com os irmãos. Nessa carta, ele acabou com os irmãos, confrontando o pecado deles. Um deles, por exemplo, vai para o capítulo 5, o texto que fala lá de que Cristo é a nossa Páscoa. Foi até o texto que eu usei para pregar sobre isso ano passado. No capítulo 5, a partir do versículo 1, só para a gente ter uma noção. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Ou seja, tinha gente na igreja que estava dormindo com a madrasta. Era isso que estava acontecendo. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, ou seja, a igreja sabia e estava cobertando o pecado. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, irmãos, como vocês não se doem por esse pecado tão grave no meio da igreja? Como pode um negócio desse? É o que ele está dizendo aqui. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, pelo amor de Deus, como vocês podem aceitar tal prática? Jesus morreu em nosso lugar. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aí, por aí vai. Vários textos. Paulo chama de meninos, de imaturos. Paulo acaba com eles, no bom sentido. Confronta o pecado, fala a verdade para eles. Mas quando chega no final da carta, irmãos, no final da carta, Paulo ele finaliza a carta de um jeito, para mim, maravilhoso. E ele não termina assim nenhuma das suas epístolas, mas nessa aqui ele termina assim, versículo 24 do capítulo 16. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. É como se Paulo, imagina o pastor da igreja, trazendo uma repreensão firme, dura, colocando a igreja na realidade. Aí no final da pregação ele fala assim: irmãos, o Espírito Santo me conduziu a pregar essa mensagem porque eu amo vocês. Era isso. Paulo reafirma o amor. É como se fosse assim: olha, eu acabei com vocês, mas eu fiz isso porque eu amo. E eu não poderia deixar vocês caminhando da forma como vocês estavam caminhando. E entre Paulo acabar com a igreja, no bom sentido, volto a falar, e Paulo dizer, reafirmar o amor por eles, Paulo escreve o capítulo 15 para fazer o seguinte: dar a eles um fôlego para que eles seguissem firmes e constantes na presença do Senhor. Versículo 57 do capítulo 15. Por que Paulo falou o capítulo de 58 versículos sobre ressurreição?
para isso aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que Paulo escreveu sobre a ressurreição? Para que os irmãos tivessem combustível para continuar na caminhada. Por que você e eu precisamos celebrar a ressurreição de Jesus? Para que você e eu tenhamos o combustível necessário para nós sermos firmes e constantes na caminhada. É por isso que você precisa se lembrar todas as vezes que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, porque Ele vive. Você e eu podemos crer no amanhã, nós não cantamos isso? Isso é combustível para nós. Por isso que Paulo escreve todo esse capítulo longo. E aí como, irmãos? Como então nós mantermos viva essa chama de que Cristo está vivo? Como? Pela exposição ao Evangelho. É como Paulo começa o capítulo. Primeiro, 10 verdades aqui que a gente pode ver no texto. Primeiro, conhecendo esse Evangelho, porque ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho. O Evangelho não é mais do que a boa nova, é a pessoa de Jesus como essa boa nova, que se humilhou em forma humana, sendo Deus, para que viesse salvar a mim e a você, para trazer perdão para os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, nos dando a vida eterna. Nós precisamos conhecer essa verdade, mas muitas vezes muitos se distraem com trechos da palavra de Deus, achando que isso é o Evangelho. Tem muita gente que tem anos na caminhada de fé, digamos assim, mas não ouve a verdade do Evangelho. Isso para ela é algo, quando ela ouve o Evangelho, e isso, irmãos, eu estou falando por experiência aqui vivida aqui na nossa igreja. Quantas vezes a gente compartilhando sobre o que é o Evangelho, no alinhamento doutrinário, os irmãos chegavam para mim e falavam: irmão, eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí a minha cara de pasmo, né? Eu tinha que me segurar para não transparecer. Mas eu ficava pensando: como assim? Então, nós precisamos conhecer essa verdade. Por quê? Porque muitos não têm pregado o Evangelho, irmãos. Essa aqui é a verdade. Infelizmente, preciso ser sincero. E nós aqui, como igreja, você como servo de Deus, você precisa conhecer essa verdade e você levar outros a conhecerem também essa verdade. Segundo, na parte B do versículo, quando ele diz: o Evangelho que já vos tenho anunciado. Ou seja, esse Evangelho precisa ser relembrado. Sempre. O Evangelho, aqui no nosso ministério, você ouve o Evangelho praticamente em todos os cultos, em todas as mensagens. E não apenas na data que se celebra a Páscoa cristã. Você sempre precisa ser relembrado disso, sempre sendo relembrado disso. É o que ele diz aqui: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Não estou falando novidade para vocês, eu estou só relembrando. Então você e eu precisamos ser expostos ao Evangelho, relembrando dessa verdade. Terceiro, acolhendo o Evangelho, quando ele diz assim: o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Não é que Paulo anunciou e os irmãos não receberam. Paulo pregou e os irmãos acolheram essa verdade. Não adianta você estar no culto, ouvindo a pregação, e você estar pensando em qualquer outra coisa, menos naquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Não adianta. Eu e você e eu, precisamos receber a mensagem. Uma
Quarta verdade aqui, no final do versículo, parte D, quando ele diz, e no qual também permaneceis. Ou seja, como eu mantenho viva a chama de Cristo vivo no meu coração? Conhecendo o Evangelho, relembrando do Evangelho, acolhendo o Evangelho e permanecendo no Evangelho. Não adianta conhecer, lembrar, receber, acolher e de repente fazer como eu fiz. O Evangelho não é só isso. A gente não pode. Nós precisamos permanecer na verdade do Evangelho. Quinta verdade, versículo 2, na parte, vou chamar de parte A. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Ou seja, não adulterando o Evangelho. Eu sei, irmãos, que nós, você e eu, passamos por momentos difíceis. Eu sei que você e eu temos expectativas de vida. Eu sei que você e eu temos sonhos, projetos, que estamos aqui nessa terra. Mas a centralidade da palavra de Deus não se ofenda, por favor, mas você já me ouviu falar isso muitas vezes, não é aquele remedinho da ferida que nós estamos vivendo no momento, porque não é isso que nos salva, irmãos. Aquilo que nos salva é a verdade do Evangelho. E nós precisamos permanecer. Às vezes nós estamos caminhando muito bem na verdade do Evangelho e, de repente, por conta dos sonhos, das expectativas, das dificuldades na vida, aquilo que nós queremos absorver, ouvir, ler, é aquilo que vai afagar o nosso coração. É aquilo que vai trazer o remedinho para a nossa ferida do momento. Mas a ferida do momento, ela pode até ali ser cicatrizada, mas o teu interior não ser transformado, e o meu interior não ser transformado. E nós estarmos caminhando junto com pessoas que são filhos de Deus, mas nós não sermos seus irmãos, porque nós não estamos de verdade em Cristo. Então é preciso permanecer na verdade do Evangelho. Uma outra verdade, na continuação do versículo, quando o texto diz o seguinte: se não é que crestes em vão, ou seja, é preciso corresponder em genuína fé, irmãos. Quantas vezes eu também já me deparei aqui na nossa igreja local com irmãos falando: puxa, agora eu compreendi o que é a verdadeira fé. Isso não é algo assim falando do lado de fora. Estou falando daqui. Irmãos que vieram para cá. Por quê? Porque provavelmente não foram expostos ao Evangelho. Não sendo exposto ao Evangelho, não é gerado uma genuína fé. A pessoa tem muita fé. Eu ouço, por exemplo, de uma pessoa, ouço falar de uma pessoa que tem um familiar que está enfermo. Aí a pessoa fala assim, para outros familiares que convivem com esse familiar: poxa, que são servos de Deus, vocês são tudo crente de pouca fé, vocês não têm fé não para essa pessoa ser curada, ser transformada aí nessa questão da enfermidade dela, vocês não têm fé não? A pessoa nem caminha com o Senhor, mas as pessoas compreendem que você ter uma fé bíblica é uma fé que vai gerar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Também pode ser, se assim Deus quiser. Mas a verdadeira fé bíblica, salvífica, ela não é a fé que nos move no sobrenatural, é a fé que nos conduz até o Pai. E é isso que nós precisamos entender. E talvez nós caminhemos muito tempo na igreja, no meio da igreja visível, física, local, mas não estejamos enxertados na igreja, o corpo místico e invisível de Cristo, pela ausência de uma genuína fé. Uma outra verdade é que no versículo 3, na parte A, é compartilhando aquilo que nós recebemos. Versículo 3, parte A: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Tem muita gente que quer evangelizar, mas não foi evangelizado. Tem muita gente que no seu trabalho, na escola,
quer pagar uma de crente em Jesus para as pessoas com quem convive, mas a pessoa primeiro não rendeu a sua vida a Jesus. Não se arrependeu dos seus pecados. Não é servo de Cristo, é amigo do Evangelho, mas não é amigo de Jesus, não é servo do Senhor. A pessoa ainda não rendeu de fato, não se entregou a Cristo de verdade, mas ela quer dar uma de crente em Jesus, de servo de Deus, esfregando a palavra de Deus para os outros, sem ser transformado, querendo denunciar o pecado do outro, mas não se arrependendo do seu pecado, querendo dizer que o outro está errado da forma que está vivendo, porque senão vai para o inferno, mas a pessoa não consegue enxergar que a falta de perdão no coração dela o faz caminhar para o mesmo inferno. Que o egoísmo, a soberba, o orgulho. Tem muitos que são assim. Eu era assim, irmãos. Eu estou falando de mim. Eu era assim. Então nós precisamos compartilhar daquilo que nós recebemos. Uma outra verdade, para que essa chama viva de Cristo em nós, vivo, permaneça, é da centralidade em Jesus Cristo, quando ele diz o seguinte, no final do versículo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Você não é o centro da Bíblia. Eu não sou o centro da palavra de Deus. Você não é o centro do coração de Deus, como eu também não sou. Nenhum de nós é, irmãos. E nós achamos que as circunstâncias das quais nós estamos vivendo, nós vamos usar a Bíblia como um GPS para nos guiar a resolver as questões da nossa vida, quando, na verdade, a centralidade da palavra é a mensagem do Evangelho. É você e eu lermos a Bíblia não para sermos transformados, é para nós termos a resposta de Deus como um oráculo sagrado, né? Para sabermos que caminho, que decisão eu vou tomar na minha vida, porque você acha que a palavra de Deus é centralizada em você, ou eu também. Deus pode falar? Pode, irmãos. Eu já abri a Bíblia e Deus falou comigo. Mas eu lembro de um... Não conta esse caso não, deixa. De um irmão que abriu a Bíblia, a página em branco, e por causa disso achou que Deus não queria pregar naquele dia. Não é assim que funciona. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela é centrada em Jesus, não em mim e você, não na nossa necessidade, mas na glória de Deus. É na glória de Deus, é nisso que a palavra é centralizada. Uma penúltima verdade é que nós precisamos sentir a nossa miséria pessoal. Versículo 4 diz assim, versículo 3, na parte C, diz assim: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu por sua culpa, por minha culpa, por causa dos nossos pecados. Jesus morreu porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Você e eu não teríamos quaisquer condições disso, mas Jesus morreu porque você e eu precisamos de um Salvador. Você precisa reconhecer que foi por causa dos seus pecados. Eu preciso reconhecer que por causa dos meus pecados, e olhando para dentro de nós, para o estilo de vida que nós temos levado, ou que levávamos no passado, nós precisamos, irmãos, sentir a nossa miséria. Você precisa se doer quando você tropeça e peca. Você precisa se doer por causa daquele pecado que você ainda não consegue abandonar. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos sentir a nossa miséria pessoal. Em último lugar, como nós mantemos essa verdade viva em nós, fundamentando-nos na Bíblia Sagrada. Versículo 4: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós precisamos, irmãos, viver essa verdade
do que eu chamo de o evangelho da ressurreição. Jesus morreu por nossos pecados. Houve silêncio, um duro silêncio, nos dias que se seguiram. Mas no terceiro dia, houve um ruído do remexer dos ossos do Senhor, quando pelo poder do Espírito Santo que age em nós, Ele ressuscitou. E é esse Jesus vivo que nós precisamos celebrar. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Santo Deus, Pai de amor, como nós somos gratos pela verdade de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ajuda-nos, Senhor, a celebrarmos essa verdade preciosa, a base da nossa fé, o combustível para a firmeza na nossa caminhada, um acontecimento, Senhor, incontestável, com muitas testemunhas, autenticado pela história, mas principalmente pela Tua Escritura, que assim nos revela, e pelo Teu Espírito, que confirma essa verdade em nós. Senhor, ajuda-nos a celebrarmos a cada dia, a cada amanhecer, a cada caminhar, a cada trabalhar, a cada momento com a família, a cada deitar, Pai. Ajuda-nos a celebrarmos essa verdade em nome do Senhor Jesus. Senhor, ajuda-nos a compreender que Jesus venceu a morte para que Ele seja o nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que Jesus venceu a morte para que a cédula de dívida contra nós fosse rasgada. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que Jesus venceu a morte como demonstração da urgência do nosso arrependimento de pecados. E ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que Jesus venceu a morte para que esse poder que o ressuscitou ao terceiro dia, ele haja poderosamente dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e louvor do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e que essa verdade em nós, de Cristo vivo em nós, seja não por mérito nosso, mas somente por Tua glória, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.